pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Oi, pessoal. Eu sou a professora Cris e você já me conhece, né? Então vamos lá. Nossa última aula de complexos, chegamos ao fim aí do conteúdo de complexos. Essa aula de hoje ela é um pouquinho diferente, tá? A gente vai só mostrar para vocês, é uma aula só de exemplos, tá? O que acontece com os números complexos quando eles são somados, subtraídos, multiplicados e por aí vai, tá bom? No plano. Então a gente aprendeu tudo que a gente precisava aprender de complexos, e aí por último a gente deixou aí as transformações no plano, o que acontece, tá? A gente vai falar aí das isometrias, isometria de translação, isometria de rotação, homotetia, de ampliação, de redução, tudo isso aí a gente vai ver hoje, tá bom? Os nomes são feios, mas vocês vão ver que é simples, tá bom? Então vamos lá. A gente sempre vai partir desse triângulo aqui, tá? Esse triângulo aí nós vamos chamar de triângulo base, tá? Então, a base do nosso exercício é essa, e aí a gente vai mostrar para vocês as transformações que vão acontecer, tá? Então, eu tenho o Z1, ele é um número complexo formado pelo 2 na parte real e o 2i, que é a parte imaginária. O Z2 formado pelo 6 mais 2i, né? E o Z3 pelo 6 mais 6i. Tudo bem? Tá? Então, vamos lá. Passei rapidinho ali porque eu já tinha explicado o que estava ali no texto, tá bom? Então, nós temos o seguinte. No exemplo A, ó lá, nossa figura, tá? Então, considera aqui a nossa figura. Mas não tá falando aqui quanto que vale. Eu já vou te mostrar, tá? A cada ponto da região, a gente vai somar o número real 5. Então, o Z1 não era representado lá por 2 mais 2i, eu vou somar 5. Então, eu vou somar parte real com parte real, certo? A gente já sabe fazer isso. Então, 2 mais 5, a gente vai ter um resultado aí de 7. Então, vai ficar 7 mais 2i, tá? No Z2, a mesma coisa, real com real. Então, 6 mais 5, a gente vai ter 11 mais 2i. E no Z3, a mesma coisa, real com real. 6 mais 5, 11, então 11 mais 6i. Percebe que a parte imaginária não alterou? Não alterou por quê? Porque a gente estava somando com um número real, a gente não mexeu na parte imaginária. Então, a parte imaginária é só cópia, tá? Então, como que fica essa figura aí, né? A gente vai ter isso aqui, ó. Esse era, o azulzinho aqui era a nossa figura inicial, tá? Que eu desenhei ela aqui novamente para vocês. E o rosinha é o que aconteceu com a figura, tá? O que aconteceu? Depois que eu somei o que eu precisava somar aqui, que era o 5, né? Para onde foi essa figura? Essa figura, ela deslizou, tá? Ela deu uma escorregadinha aqui, ó, no eixo real, na horizontal, tá? Esse movimento que a figura faz, a gente chama de isometria de translação na horizontal. Tudo bem? Ok? Vamos para mais um exemplo? Preciso decorar esses nomes? Claro que não, né, gente? Tá? Então, exemplo B. Ó, o mesmo triângulo de base, certo? Então, a cada ponto da região será somado o número imaginário 3i. Então, agora a gente vai mexer só com o imaginário, tá? Então, olha lá, ó. 2 mais 2i, que era o que a gente tinha, mais o 3i. O que vai permanecer aqui, ó, na cópia? Parte real agora, a gente só vai mexer com a parte imaginária, tá? Então, 2i mais 3i, a gente vai ter 2 mais 5i, tá? No Z2, a mesma coisa. Então, a gente vai ter Z2 linha, né? 6 mais 5i. E o Z3, a mesma coisa. 6 mais 9i. Tudo bem? Como que vai ficar essa figura aí? Alguém consegue imaginar o que vai acontecer? Se na hora que a gente estava trabalhando aqui, ó, a gente só mexeu com a parte real, a figura não deslizou aqui no eixo real, agora a gente fez o quê? A gente adicionou no eixo imaginário. Concorda comigo que essa figura vai subir um pouquinho, tá? Então, vamos ver como é que ela fica. Olha lá, ó, que bonitinha. O azul, novamente, era a nossa figura inicial, e o rosinha foi a figura que virou depois que a gente fez aí a adição com o número imaginário. Tudo bem?
Isso também é uma isometria de translação, só que agora na vertical, tá certo? Tudo bem? Beleza? Mais um exemplo aí. Exemplo C. De novo, nosso mesmo triângulo. Percebe que a gente vem sempre com o mesmo triângulo, né? Então, agora, cada ponto vai ser somado o quê, ó? O número complexo 3 mais 4i, tá? Então, agora a gente vai mexer na parte real e na parte imaginária. Você consegue imaginar aí, já que a gente está falando de imaginário, o que vai acontecer com essa figura? Ela vai ser uma isometria, mas consegue imaginar aí o que vai acontecer? Uma isometria de translação, em qual sentido? E aí, o que você acha? Pensa um pouquinho aí enquanto a gente faz os cálculos, já vou mostrar para você. Olha lá, 2 eu vou juntar com 3, e esse 2i eu vou juntar com 4i, tudo bem? Então, 2 mais 3 vai dar 5, e 2i mais 4i, 6i, ok? Para o Z2 a mesma coisa, deixa eu deixar meu cursor aqui para ficar fácil para vocês visualizarem. Então, o nosso Z2' vai ser o quê? Ó, 6 mais 3, 9, e o 2 mais 4, 6i, ok? Nosso Z3 vai ser o quê? Deixar aqui para não atrapalhar, ó. 6 mais 3, 9, e o 6 mais 5, quanto a gente vai ter aqui? 11, né? 11i. Tudo bem aqui, pessoal? Beleza? Nos cálculos? Então, como que vai acontecer? O que vai acontecer com a figura? Para onde que ela vai? Ela desliza, só que agora na diagonal, certo? Por quê? Porque a gente trabalhou aqui no eixo real e a gente trabalhou aqui no eixo imaginário, tá? Então, ela tanto escorregou um pouquinho para cá, ó, quanto ela subiu também um pouquinho, tá bom? Isometria de translação na diagonal, tudo bem? Beleza? E agora eu vou deixar vocês aí muitíssimo bem acompanhados com a professora Patrícia. Ela vai explicar os outros exemplos para vocês. Beleza? Até mais, gente! Isso aí, Cris. Então, agora vamos ao próximo. Exemplo D. Então, nós temos o nosso triângulo inicial e a cada ponto da região será multiplicado pelo número real 2. Então, vamos ver o que vai acontecer após essa transformação. Então, vértice 1 está representado pelo número complexo Z1, 2 mais 2i. Vamos multiplicar por 2. O que vai dar? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2i, 4i. Então, obtemos aqui o Z'1. Vamos ao segundo vértice, que está representado pelo Z2, 6 mais 2i. Vamos multiplicar por 2. O que vai dar? 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2i, 4i. Agora, por fim, terceiro vértice, que está representado pelo Z3. Vamos aqui, ó, 6 mais 6i. Multiplica por 2. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6i, 12i. Então, obtemos aqui os vértices após a transformação. Agora, vamos pegar cada afixo e representar aqui, ó, no plano complexo. Então, afixo do Z'1, 4,4. Vou lá e marco, 4 e 4. Afixo do Z'2, 12,4. Então, marco lá, 12 e 4. Afixo do Z'3, 12,12. Então, marco no plano complexo 12, 12. Liga os vértices, obtemos o triângulo vermelho, que é a transformação no plano do triângulo azul. Então, o que nós observamos aí? Ao multiplicar por 2, a figura dobrou de tamanho. Então, nós podemos dizer aqui que ocorreu uma transformação de homotetia de ampliação. Ela ampliou 2 vezes o tamanho original, ok? Vamos ao próximo. Exemplo E. Temos o nosso triângulo e agora, a cada ponto da região será multiplicado pelo número real meio. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ao vértice 1.
está representado aqui pelo Z1, 2 mais 2i. Multiplica por meio. Então, quando eu multiplico por meio, nada mais é do que dividir ao meio cada valor. Então, 2 vezes meio dá 1. 2i vezes meio fica só i. Vamos pegar o vértice 2, que está representado pelo Z2. 6 mais 2i. Multiplica por meio. 6 vezes meio dá 3. 2i vezes meio fica só i. Vamos ao último vértice. 6 mais 6i. Multiplica por meio. Então, 6 vezes meio, o que vai dar? Vai dar 3. 6i vezes meio fica 3i. Então, agora que nós temos aqui os novos vértices, vamos representá-los no plano complexo. Afixo do Z'1 é 1,1. Então, eu vou lá e marco 1 e 1. Afixo do Z'2, 3,1. Então, eu vou lá e marco 3 com 1. Afixo do Z'3, 3,3. Vou lá e marco 3 com 3. Então, observem agora o triângulo após a transformação. Aqui, como nós multiplicamos por uma fração, nós multiplicamos por meio, nós reduzimos o tamanho da nossa figura à metade. Então, nesse caso, nós dizemos que houve uma transformação de homotetia de redução. Houve uma redução da figura pela metade, ok? Vamos à próxima. Temos o nosso triângulo original. A cada ponto da região será multiplicado pelo número imaginário i. Então, agora, vamos multiplicar por i. Então, o primeiro vértice, que está representado pelo Z1, 2 mais 2i. Vamos multiplicar por i. I vezes 2, 2i. I vezes 2i, 2i quadrado. Lembra que todo i quadrado nós trocamos por menos 1. Então, aqui eu vou ficar com 2 vezes menos 1. Quanto que dá 2 vezes menos 1? Dá menos 2. Então, o Z'1 é menos 2 mais 2i. Vamos ao segundo vértice, que está representado por 6 mais 2i. Multiplica por i. O que vai dar? 6 vezes i, 6i. I vezes 2i dá 2i quadrado. Todo i quadrado troca por menos 1. Então, vai ficar 2 vezes o menos 1, que dá menos 2, mais 6i. Então, esse é o Z'2. Vamos ao último vértice. Ele está representado por 6 mais 6i. Então, multiplica por i. 6 vezes i, o que vai dar? 6i. 6i vezes i dá 6i ao quadrado. Troca o i quadrado por menos 1. O que vai dar? 6 vezes menos 1 dá menos 6, mais 6i. Então, nós obtemos aqui os vértices da figura após a transformação. Então, vamos representá-los no plano complexo? Então, afixo do Z'1 é menos 2,2. Então, vou lá e marco menos 2 com 2. Vértice Z'1. Vamos marcar o Z'2. Afixo menos 2 e 6. Então, menos 2 e 6. Marco lá o vértice Z'2. Último vértice. Afixo menos 6,6. Então, marcando menos 6 com 6, eu tenho o vértice Z'3. Unir os 3 vértices, temos a transformação do nosso triângulo original. Então, observem o que aconteceu aqui. Olha onde estava o Z'1, olha onde ele ficou. Olha onde estava o Z'2, olha para onde ele foi.
O Z3 aqui veio para cá. Então, nós percebemos que houve uma transformação aí de isometria de rotação. O que significa isso? Que a nossa figura original, ela teve uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. É como se ela tivesse aqui, ó, tombado. Então, ela girou 90 graus no sentido anti-horário. Então, tivemos uma isometria de rotação, ok? Então, nós vimos aqui transformação das figuras no plano complexo, né? Uma de cada. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam aí de deixar o like, de se inscrever no canal, ok? Chegamos ao fim. O nosso muito obrigada. Continuem estudando e até a próxima. Tchau, pessoal! Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.